Lançado em 1989, O Mágico de Oz fez muito sucesso. Com técnicas inovadoras para a época, surpreendia um público. Apesar de todo o sucesso de Mágico de Oz, nunca houve um remake do filme, mas houve algumas adaptações, tipo, por exemplo, o filme Oz, o Mágico Poderoso e Wicked, o musical. Para quem não tá entendendo, eu vou contextualizar. A história de Mágico de Oz caiu em domínio público, então todo mundo pode fazer uma adaptação do universo de Mágico de Oz. Nesse vídeo, irei falar do filme Mágico de Oz e de algumas teorias dos fãs. Para você que nunca assistiu Mágico de Oz, essa é uma boa chance de conhecer. Não se esquece de se inscrever aí no canal e deixar o seu like. E apesar do elenco de Mágico de Oz ser bem bizarro, que dizem que a Judy Garland, que é a atora que faz a Dorothy, fumou cigarros para emagrecer, para dar vida à personagem, e várias teorias por aí. Teorias não, que algumas foram confirmadas. Mas não iremos falar nesse vídeo hoje, vamos falar no próximo vídeo, que talvez eu faça. Nesse vídeo não iremos falar do elenco, mas sim iremos falar só do filme. Mas o elenco é bem bizarro mesmo, aconteceram muitas coisas na hora que eu estava gravando o filme, muitas coisas ruins, na verdade. Mas irei falar no próximo vídeo. E eu já falei sobre isso lá no meu canal antigo, mas eu vou fazer esse vídeo de novo, um dia eu vou fazer. Ah, e uma curiosidade, você sabia que Mágico de Oz ganhou 2 Oscars? O filme é bem famoso. Mágico de Oz conta a história de Dorothy, uma garota que está com problemas com sua vizinha porque o cachorro de Dorothy mordeu a perna da vizinha. Por isso, a vizinha quer matar o cachorro. A gente parece que naquela época era normal as pessoas fazerem isso com os cachorros. Isso é bem bizarro. Mas continuando. Dorothy vai conversar sobre os seus tios sobre o assunto e eles falam mais coragem, um fala, não tenha medo, Dorothy. E o outro fala, você parece que tem a cabeça de lata, parece que não tem coração. Se referindo ao que vai acontecer futuramente. Você não deve ter medo dela. Coragem, menina, coragem. Entendeu? Depois Dorothy vai pra casa dela pra se esconder de um terrível terremoto. Mas ela bate a cabeça e a sua casa, tipo, sai voando por aí. Quando Dorothy acorda, ela percebe que a casa dela caiu em cima da bruxa má do oeste, ou do leste. É aí que aparece a Glenda, a bruxa do norte, que sai gritando dizendo que a Dorothy matou a bruxa do oeste. Também é aí que o filme muda, já começa a aparecer as cores lá na tela, diferente do começo do filme. Uma coisa bem bizarra é que todo mundo começa a comemorar que a bruxa morreu, e aí começa a dançar e tal, e cantar falando que a bruxa morreu, e isso é bem estranho, mesmo se você não gosta da pessoa, é bem estranho comemorar que alguém morreu, gente, é um ser vivo. Nessa cena que aparece a bruxa do oeste, a irmã da bruxa que morreu. Ela vem entender porque todo mundo comemorando que a irmã dela morreu e tal. Ela vem pegar o sapato da irmã dela, só que a Glenda faz o sapato desaparecer e aparecer nos pés da Dorothy, tornando a garota um alvo já. A Glenda até ameaça a bruxa do oeste, dizendo que poderia cair uma casa em cima dela também. Depois disso, a Dorothy pergunta como fazer para ela sair de Oz e tal. E a Glenda recomenda ela ir procurar o Mágico de Oz, que ele poderia saber de tudo. Saber como a Dorothy poderia voltar para casa. Qual é o caminho de volta para o Kansas? Não posso voltar por onde eu vim. A única pessoa que poderia saber é o grande e maravilhoso Mágico de Oz. A Dorothy vai atrás do Mágico de Oz, seguindo as pedras amarelas, como a Glenda disse, e encontra um espantalho, que acompanha a Dorothy para ir até o Mágico de Oz, porque ele não tem um cérebro, então ele quer pedir um cérebro ao Mágico de Oz. Depois disso, a Dorothy encontra o Homem de Lata e o Leão. O Homem de Lata ele quer pedir um coração ao Mágico de Oz e o Leão quer pedir coragem ao Mágico de Oz. É nessa cena que a bruxa do oeste enfeitiça o campo de flores para a Dorothy e o Leão dormir. Mas como o espantalho e o Homem de Lata não são seres vivos, eles não dormem. E também é nessa cena que descobrimos que a Glenda faz uma magia para a Dorothy acordar do sono dela, ela e o Leão. Depois disso, a Dorothy pede ao Mágico de Oz para ele arrumar um jeito para ela ir para casa e tal. E ele diz que só vai fazer isso se a Dorothy trouxer a vassoura da bruxa má. Então, cada um leva alguma coisa para se proteger da bruxa má. Mas como o espantalho não tava de brincadeira, ele levou logo uma pistola. Uma teoria muito engraçada é que a cena que tem um cavalo todo colorido não é uma cena bizarra, eles cobriram ele com pó de gelatina. Então, toda hora tinha que ficar pintando o cavalo porque ele ficava lambendo pó de gelatina. Tá, voltando à história de Dorothy é pega pela bruxa do oeste. E a bruxa do oeste taca fogo no Homem de Palha. Dorothy vai apagar o fogo e acaba jogando água na bruxa do oeste, que ela acaba derretendo e acaba morrendo. Dorothy e os seus amigos voltam ao Mágico de Oz, descobrem que o Mágico de Oz na verdade era uma farsa, e ele na verdade não era um mágico, e tudo aquilo era só máquinas e efeitos e tudo mais.
Depois disso, o Mágico de Oz constrói um balão para ele e a Dorothy voarem. Só que o cachorro da Dorothy sai e a Dorothy e o Mágico de Oz sai voando por aí e a Dorothy fica. E é nessa cena que descobrimos que a Glinda poderia enviar a Dorothy para a casa dela na hora que ela quisesse. Só que a Glinda não enviou, dizendo que a Dorothy não ia acreditar que os sapatinhos dela, só bateu o sapatinho 3 vezes e ela ia voltar para casa. A garota viu uma civilização nova, viu a Glinda surgir de uma bolha, viu árvores falantes, viu uma bicha tentando matar ela sem nem ela saber o motivo. E a Dorothy não vai acreditar que bater o sapatinho 3 vezes não vai fazer ela voltar pra casa. Precisa mais de ajuda, querida. Você sempre teve poder de voltar para o Kansas. Sempre tive! Então por que você não disse isso antes? Porque ela não teria acreditado em mim. Isso é bem estranho. E aí que começa a nossa primeira teoria. A Glinda é a vilã do filme o tempo inteiro. Primeiramente, quando a Dorothy chegou em Oz, a Glinda botou o sapato da irmã da bruxa nos pés da Dorothy sem nem a permissão dela. Quando a Dorothy pediu para a Glinda enviar ela para casa, a Glinda não quis, mandou ela procurar Oz, sabendo que Oz era uma farsa. Como a Glinda sabia que Oz era uma farsa? Ah, porque a Glinda que mandou Oz pedir para a Dorothy trazer a vassoura da bruxa do oeste. No final, o Oz sai voando em um balão e some de lá da terra de Oz. A bruxa do oeste morre, a outra bruxa também morre, tornando a Glinda o único ser mágico de Oz. Se você reparar, o Mágico de Oz domina o lado sul, a bruxa do oeste domina do lado oeste e a outra bruxa domina o outro lado lá, que eu esqueci, o lado leste. E a Glinda domina o lado do norte. Mas isso não é o suficiente para a Glinda. Ela quer dominar Oz por inteiro. Lembrando que isso só é uma teoria. Não sabemos se a Glinda é a vilã do filme ou não, porque o filme não deixa isso claro. Mas é isso. Por que a Glinda não fez isso ela mesma? Por que ela não derrotou todos os mágicos de Oz? Porque a Glinda, ela quer dar a imagem de uma pessoa boa, quando na verdade ela não é. É uma teoria, galera. Tem outra teoria que diz que a Dorothy sonhou com o mundo de Oz, que tudo aquilo era um sonho e tal da cabeça dela. Porque não tem aquela cena que ela bate a cabeça, ela desmaia e dorme, e depois ela acorda, e tudo se passava de um sonho. A terceira teoria diz que Dorothy vai para outra dimensão, e ela era a Bruxa do Oeste, porque cada pessoa da dimensão da Dorothy existe na dimensão de Mágico de Oz. Mas como as duas não podiam existir na mesma dimensão, eles vieram que matar a Bruxa do Oeste, porque era a Dorothy, entendeu? Então, é difícil de explicar essa teoria. Mas com as duas não podiam. Isso explica como o sapatinho de cristal cabeu perfeitamente nos pés da Dorothy. Tá, mas uma coisa que eu queria falar, que na cena que a bruxa sai, aquela bruxa verde lá, na hora que ela sai e sobe aquela fumaça e tal, soltam faíscas de fogo e a Tora realmente pegou fogo na vida real. Na época que foi lançado o Mágico de Oz, os tons de filme da época eram em sépia, então não existia imagem colorida. E na parte que a Dorothy fica na imagem colorida, surpreendeu muito o público. Mas como eles fizeram isso? Primeiramente, eles pintaram todo o cenário em tons de sépia, e quando a câmera se aproxima, como um passe de mágica, a Dorothy troca de roupa rapidamente e aparece com um vestido lá em cores, e é isso.